Assistindo pelas redes sociais, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Meus cumprimentos também ao Alisson e Blendon, que vieram aqui nos prestigiar. Deus abençoe você e sua casa. Capítulo 13, versículo 6 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Está escrito da seguinte forma: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. E você diga amém por essa palavra. Podei tomar teu assento. Obrigado por acompanhar essa leitura de pés. Redobre a sua atenção e deixe Jesus continuar falando com você aqui nessa casa. Antes de começarmos a ministração, para você que não tem este conhecimento, para servir de nota do que vamos falar aqui hoje, aqui está uma parábola contada pelo Mestre Jesus. Mais uma vez repito, só para servir de nota de conhecimento da sua fé, parábola ou as parábolas de Jesus, ela possui um mistério muito profundo para a nossa salvação. É costume a gente aprender nas escolas bíblicas que Jesus falava em parábolas para facilitar aos seus ouvintes. Só que quando você lê Isaías capítulo 6, verso 9 e verso 10, você descobre a razão porque Jesus, no seu ministério, tinha que ensinar, falar através de parábolas. O profeta mencionou da parte de Deus dizendo que Jesus encontraria um determinado povo que teria ouvidos, mas que quando ele falasse não entenderia a respeito da salvação. Teriam olhos, mas não conseguiriam ver sobre o milagre da salvação. E essa razão é porque eles possuíam um coração engordurado, um coração cheio de gordura. Então, o profeta diz que para esses Jesus falaria, mas eles jamais poderiam receber a salvação da parte do Senhor. Quando você equaciona esse texto a Mateus capítulo 13, os discípulos de Jesus perguntam a Jesus: por que é que o Senhor fala em parábolas? E Jesus vai dizer àqueles discípulos exatamente o texto de Isaías capítulo 6, verso 9 e verso 10, por causa de um público que lhe foi enviado para pregar a eles, para que eles não pudessem receber a salvação. Parece até mesmo um paradoxo. Como é que pode o Salvador do mundo, que veio a esse mundo para salvar, pregar a um determinado público para que eles não recebessem a salvação? Então, no mesmo capítulo 13 de Mateus, Jesus responde aos discípulos, dizendo que esse determinado público possuía o coração cheio de gordura, e que por mais que ele falasse, eles não tinham como entender a palavra da salvação, por causa
que os mesmos blasfemaram contra o Espírito Santo. E como blasfemaram contra o Espírito Santo, eles não podiam entender as parábolas de Jesus e os seus ensinamentos. Então, Jesus disse aos seus discípulos: mas a vocês é dado privilégio para que saiba sobre os mistérios do reino dos céus, porque a vocês foi dado direito para que vocês sejam salvos. Isso aqui eu disse que é só para servir de nota para a minha e para a sua fé, porque possui uma importância muito grande e tremenda na nossa carreira cristã. Porque todas as vezes que você lê uma parábola de Jesus e a entende, isso significa que a você foi dado o privilégio de ser salvo. Todas as vezes que você ouve uma ministração sobre uma parábola de Jesus e a entende, isso significa que a você foi dado os mistérios do reino dos céus. Isso aqui já serve para você glorificar a Deus, porque tem base a sua salvação e a sua fé. O capítulo 13 de Lucas vai trazer a nós a menção de alguns homens que estão falando sobre um incidente que houve na Galileia. Alguns galileus foram mortos e Pilatos misturou o sangue desses galileus com sangue de animais. Esses homens, quando estão conversando sobre esse incidente, eles narram essa história ou essa tragédia, apontando que isso só aconteceu àqueles homens porque eles possuíam pecados, ou porque pecaram diante de Deus. Só que Jesus, sabendo da conversa daqueles homens, se introduziu no meio deles e disse a eles: não julgai esses homens, pensando que a tragédia só aconteceu a eles, porque são pecadores ou porque pecaram. Não pensem vocês que são melhores do que esses homens, porque na verdade Deus, Ele abençoa quem Ele quer. Deus, Ele levanta quem Ele quiser. Quando Jesus, Ele diz essas palavras a esses homens, em seguida, parece que Ele começa uma história fora de anexo, fora de conexão, porque Ele começa a citar essa parábola, dizendo sobre uma figueira plantada em uma vinha. Parece algo sem anexo ou sem conexão, porque o normal de uma figueira ser plantada é exatamente no figueiral. Em uma vinha estão as vides, as uvas. A figueira produz figos. Só que de repente Jesus diz sobre uma figueira plantada no meio de uma vinha. É interessante, porque a Bíblia está recheada de histórias sobre figueiras, e muitas delas são mencionadas na Bíblia Sagrada. Existe até mesmo um personagem que era especialista em plantar figueiras. Na verdade, a Bíblia cita dois tipos de figueiras. A primeira figueira é uma figueira conhecida como figueira brava, que também tem o nome de sicômoro ou sicamoro, como você quiser. A segunda figueira é a figueira fértil, é a figueira que produz fruto.
A figueira brava era uma figueira que produzia até mesmo figos, só que os seus figos eram figos verdes, que jamais amadureciam. Há um profeta chamado Amós, que ele era especialista em plantar figueiras bravas. Na verdade, esse profeta carregava algumas mudas de sicômoros ou de figueiras bravas. Quando Deus chamou Amós, Deus disse a Amós: Amós, você vai andar com algumas mudas, e essas mudas você vai carregar nas suas mãos. Essas mudas estarão com você aonde você for. Essas mudas serão de figueiras bravas, e em todo tempo que você caminhar e profetizar, você vai caminhar com essas figueiras em suas mãos. Amós jamais entendeu porque ele caminhava com aquelas mudas de sicômoros ou de figueiras bravas. E Amós foi chamado para profetizar no Reino Norte. Só que quando Amós começou a entregar as suas profecias ao Reino Norte, o rei do Reino Norte disse: tem que expulsar esse profeta daqui, porque as suas mensagens e as suas profecias jamais serão aceitas aqui. O rei mandou chamar Amazias, o sacerdote, e deu uma ordem ao sacerdote: expulse Amós daqui do Reino Norte, porque aqui o seu ministério jamais será aceito. Amós começou a chorar e foi falar com Deus e disse: Deus, eu disse que eu não era profeta, que meus pais não são profetas, eu sou apenas um cultivador de sicômoros. Só que quando Amós estava triste, Deus apareceu a Amós e disse: Amós, se mude para o Reino Sul, porque se aqui não aceitam as suas profecias e o seu chamado no Reino Norte, eu sou Deus que te abro portas no Reino Sul. Porque todas as vezes que te fecharem uma porta de um lado, Deus todavia há de mostrar que Ele é o Senhor que tem portas em outro lado. Se não te aceitam no Reino Norte, Deus é um Deus que mostra que Ele é Deus também do Reino Sul. Amós se mudou para o Reino Sul. Só que quando Amós foi para o Reino Sul, pastor Jacques, quando ele chega ali, ele vai morar na região de Jericó. No Reino Sul, Amós jamais entregou uma profecia, mas em todo o tempo que ele estava ali no Reino Sul, nas regiões de Jericó, para não ficar sem nada do que fazer, Amós começou a plantar sicômoros em Jericó. Só que Jericó era uma região cheia de palmeiras, jamais houve plantação de sicômoros naquela região. Amós morreu, não viu sequer uma profecia sua se cumprir. Mas um dia, quando Jesus estava na sua última semana aqui nessa terra, ele decidiu passar nas regiões de Jericó. E quando ele está passando nas regiões de Jericó, havia um homem de baixa estatura, que tinha o desejo de conhecer a Jesus. Esse homem correu em um pé de sicômoro, subiu naquela figueira brava, porque ele desejava ver Jesus. Amós não viu nenhuma das suas profecias se cumprir, mas o fruto do seu ministério era Zaqueu. Porque olha aqui na palma das minhas mãos, todo
todas as pessoas que fazem algo para o reino de Deus, tudo que você faz jamais será esquecido. Um dia você verá o resultado do seu trabalho. Você pode ser alguém que jamais vai subir aqui em cima, jamais vai pregar, jamais vai cantar. Talvez você é alguém que diz: eu sou da intercessão, eu sou alguém que sirvo os obreiros aqui dessa casa, eu sou alguém que limpa a igreja. Tudo que você faz para Deus jamais cairá no esquecimento. Um dia você verá o resultado do seu trabalho. Pega na mão de quem está à sua direita, à sua esquerda, aperte até ele e dizer aleluia aqui nessa casa. Diga para ela, diga para ele: tudo que você faz para Deus jamais será esquecido. Diga para ela, diga para ele: um dia você verá o fruto do seu trabalho. É interessante, meu pai, que lá em Israel ninguém tinha o costume de plantar sicômoros ou figueiras bravas. Ninguém tinha esse costume. Nenhum agricultor investia em figueiras bravas. Aquelas mudas de sicômoro que Amós carregava representava exatamente o seu ministério. Representava ele, que ninguém dava valor, que ninguém investia. Só que Deus é especialista em investir em quem ninguém quer investir. Deus é especialista em escolher quem ninguém quer escolher. Só que acontece que um dia Deus fez a ciência dele entrar na mente dos agricultores de Israel, e eles descobriram que se eles pegassem os sicômoros ou os frutos de figos da figueira brava e fizesse um corte ou ferisse aqueles figos, quando a chuva seródia caísse, eles iam olhar para dentro daquelas feridas e iam notar que aqueles figos amadureceram ou ficaram amadurecidos. Só que os figos bravos não amadureciam por fora, meu pai. Os figos bravos amadureciam por dentro. Porque esse negócio de se preocupar com a aparência, é eu e você que se preocupa. É eu e você que fica medindo alguém da cabeça aos pés. É eu e você que quer ver resultado de fora. Só que com Deus é diferente. Amadurecimento não é de fora para dentro. Amadurecimento com Deus é de dentro para fora. E sabe como é que ele faz para amadurecer, meu pai? Ele fere primeiro, ele corta primeiro. Se você está sentindo as feridas, se você está notando os cortes, é ele dizendo: a chuva seródia vai cair. E quando a chuva cair, alguém vai ver seu amadurecimento. Quem tem mão para levantar, levanta. Quem tem glória para mandar, manda. Não faça melhor, faça melhor. Põe essa mão no ombro de quem está à sua direita, à sua esquerda. Diga para ela, diga para ele: se está havendo alguns cortes, se você está sendo ferido, é Deus anunciando: tem chuva que vai cair. Tem tem chuva de Deus que vai cair. Pague essa palavra.
ministério, abre a boca para adorar. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa casa. Eu sinto que Ele está aqui no nosso meio. Eu sinto que a noite dele dá uma reviravolta na tua história. Eu vim profetizar que 2025 é o ano que Deus vai surpreender a sua família. É o ano que Deus vai surpreender o seu bairro. É o ano que Deus vai surpreender alguém que te media da cabeça aos pés. Alguém que nunca via mudança, que te julgava e que não acreditava no teu chamado. Mas eu estou vendo a macumbeira fechar a boca. Eu estou vendo o feitiço cair por terra. Eu vou quebrar o arco do valente. Vai cair demônio, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, mas a tua casa permanecerá de pé. Aumenta o volume do glória de Braz Alagoas. Aumenta o volume do aleluia. Canazio Perece no Nehemia da Catarácia, Danúbia, Perécia, de Catatarácia, Braberecatoramaia. Eu tomo essa casa agora, debaixo da minha graça e o céu. Então você está dizendo para mim, para esse povo, que quem está esperando de fora para dentro vai ter que ver de dentro para fora, porque 2025 não vai ser ano da aparência, mas vai ser ano de coisas maiores. Salta da cadeira para adorar. Só que acontece que essa figueira de Lucas capítulo 13 não era uma figueira brava, meu pai. Aqui é uma figueira fértil, é uma figueira que produz fruto. Só que essa figueira, ela está plantada no meio de uma vinha. O que faz essa figueira plantada em uma vinha? É interessante que quem plantou essa figueira por 3 anos vem procurar frutos nessa figueira e não encontra frutos nesta figueira. Só que agora esse homem está dizendo: tem que cortar, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Ele chama o vinhateiro, ele diz: tem que cortar essa figueira. Só que acontece que o vinhateiro, ele pula na frente dessa conversa e ele diz para o dono da figueira: deixa ela comigo, entrega ela na minha mão, porque eu vou cuidar dela esse ano. A pergunta que não quer calar: como é que uma figueira vai dar fruto no meio de uma vinha, se o habitat dela não é naquela vinha? O habitat dela é no figueiral. Como é que se produz? Como é que dá fruto em um habitat que não é seu? Como é que você cresce? Como é que você produz se aquele ambiente não é o ambiente para você? A terra da vinha ou as vides recebe outro tipo de vitamina que um figueiral recebe. Só que o dono daquela vinha plantou aquela figueira no meio daquela vinha. Eu perguntei para Deus: qual é o mistério desse texto? E Deus me respondeu: aqui está
está o diferente no meio dos iguais. Porque existem pessoas aqui nesse janeiro profético que é uma figueira plantada em uma vinha. Você nasceu em uma família difícil, você se encontra num habitat que você se pergunta: como é que eu vou crescer? Como é que eu vou dar fruto? Você está numa empresa que te persegue, está num grupo de uma igreja que fazem fofoca do teu nome, que se levantam contra você. É pregador querendo queimar pregador, é cantor puxando o tapete de outro cantor. Só que Deus te trouxe aqui nessa casa para dizer: ninguém vai te cortar, você não vai parar, você não vai terminar a tua chamada agora, porque o Senhor está aqui nessa casa dizendo: você é o diferente no meio dos iguais. Eu não facilitei para você, porque eu sei que por mais que você esteja em um lugar difícil, você é capaz de produzir, você é capaz de crescer, você é capaz de dar fruto ainda. Mas olha para cá, eu estou com vontade de pregar essa noite. Eu me sinto renovado, porque em dezembro eu disse: Deus, eu não vou pregar mais. Ele fez a minha pressão subir, parecia que eu ia morrer. Eu tomava dor de pirona, tomei Advil, tomava um monte de coisa, a dor de cabeça não passava. De repente ele gritou no meu ouvido: se você parar eu te mato. Eu disse: não paro, eu continuo. Eu estou com vontade de pregar essa noite. Hoje eu vim para chutar a cabeça do demônio. Hoje eu vim para pisar na vela preta. Hoje eu vim para pisar na vela vermelha e dizer: aqui não, demônio, aqui você não me para, aqui eu não vou parar. Eu nasci para caminhar. Escute. Acontece que aquela figueira está plantada num habitat que não é dela. E você sabe muito bem que as vinhas, as vides, as suas raízes, pastor Jacques, ela produz ou cresce para os lados. São raízes que crescem dando nós. A pergunta que não quer calar: como é que você cresce num ambiente de nós? Como é que você vai crescer num ambiente de amarras? Que tem gente que está parecendo que está te segurando, que tem gente que está parecendo que está te prendendo, que você não consegue subir, não consegue crescer. Imagine aquelas vides, meus pais, olhando para aquela figueira e dizendo: o que é que você está fazendo aqui? Você não nasceu aqui, você não é daqui. O que é que você está fazendo nesse ambiente? Só que a Bíblia diz que aquela terra tinha dono, meu pai. Se a terra tem dono, Deus está dizendo: eu planto quem eu quero, eu levanto quem eu quero, eu coloco aqui nessa terra quem eu quero. Alguém pode não ir com a tua cara, mas Deus está dizendo: a terra é minha, eu abro espaço, mas eu planto você, eu coloco você, eu levanto você. Faz assim com a mão, faz assim com a mão, com as duas. Diga assim: ele abre espaço, mas ele vai me colocar na terra. Não, você não está pegando nada. Se você não der glória a Deus agora, vai água na tua chapinha. Eu vou falar de novo. Ele abre espaço, mas ele coloca você também. Eu estou dizendo: pode ter 1 milhão de gente na tua rua que tem salão de beleza. Ele está dizendo: eu abro espaço, eu ponho o teu lá também, eu abençoo você também, eu levanto você. Solta o grito de Braz, Alagoas. Eu estou pregando para um dos povos mais pentecostal do Brasil. Cada glória que você está dando, está caindo um gigante na tua casa agora. Vai abrindo a boca para adorar aqui. Vai abrindo a boca para adorar aqui. Eu me lembro, pastora Cláudia,
que tinha um mensageiro, meu pai, lá em Israel, capítulo 18 de 2 Samuel, versículo de número 20. Esse mensageiro, ele possuía um nome, seu nome era Aimaas. Todas as vezes que tinha uma notícia para se dar para o rei, era esse mensageiro que entregava a mensagem. Só que acontece que Absalão morreu, o filho de Davi, e alguém precisava entregar a mensagem para Davi. Aimaas, o mensageiro da época, estava próximo de Joabe. Só que Joabe olha para Aimaas e diz: Aimaas, hoje você não vai entregar a mensagem. Hoje quem vai entregar a mensagem é o etíope. E Aimaas ouviu aquelas palavras, baixou a cabeça. Joabe foi até o etíope, deu 400 pratas para ele e disse: entrega a mensagem a Davi e diga assim, assim aconteceu. Aimaas voltou até Joabe e disse: Joabe, deixa eu entregar a mensagem. Joabe disse: não, Aimaas, eu já paguei para o mensageiro etíope, eu dei 400 pratas para ele, e para você a prata é muito alta, você cobra muito caro para entregar a mensagem. Aimaas, eu já mandei o moço que não tem nome, mas ele taca a mensagem. Aimaas disse: eu conheço o caminho, os atalhos, eu vou chegar primeiro do que ele lá no palácio. Aimaas cortou caminho, ele conseguiu chegar na frente do palácio. O atalaia está observando e disse: está vindo um mensageiro aí, Davi. E Davi diz: quem é? Qual é a mensagem? Ele disse: pelo andar é Aimaas o mensageiro. Só que pelo andar dele não dá para saber se ele tem mensagem. Só que de repente, quando Aimaas chega, ele diz: ei, eu ouvi um alvoroço, mas não sei o que aconteceu. Só que o atalaia de repente grita: Davi, está vindo um outro mensageiro. Só que pelo andar desse mensageiro, ele carrega uma mensagem. O mensageiro chega diante de Davi e diz: ei, que aconteça com todos os homens o que aconteceu com Absalão por ter se levantado contra ti. Que aquele que se levantar contra ti morra que nem Absalão morreu. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que nem sempre quem tem nome é quem entrega a mensagem. Às vezes é o etíope que vai entregar a mensagem. Tem muito Aimaas que a prata está muito caro. Só que Deus vai varrer os altares, vai tirar os mensageiros de nome, vai colocar o etíope que não tem nome, mas tem mensagem. Pode não ter nome, mas tem mensagem. Levanta a mão nessa casa. Quem está comigo nesse janeiro profético, bata na mão dessa pessoa aí e diga assim: Deus vai tirar os que tem nome e vai levantar quem tem mensagem. Solta o grito, vai. Solta o grito, vai. Você é a figueira plantada na vinha. Meu Deus, já está dando meu horário, eu preciso terminar. É interessante que o dono daquela figueira está chegando e dizendo: tem que cortar. E eu até entendo ele, porque o prazo de uma figueira dar fruto, Normando, é 3 anos. Já fazem 3 anos que ele está indo ver aquela figueira e ela não dá fruto. Ou seja, ela chegou no limite, ela não dá mais, ela não tem como mais produzir. Por isso que o dono daquela figueira está dizendo: tem que cortar. Eu sei que quando você chega no limite, você quer parar. Você já fez um voto, não deu certo. Já fez 2 votos, não deu certo. Você está perguntando: é o meu 3º janeiro profético. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: ninguém vai cortar, ninguém vai parar. Você está no seu limite. Só que o vinhateiro pulou na frente e disse: não toca nela, porque a partir desse ano quem cuida dela sou eu. Eu vim pregar para quem está achando que está no limite.
Assim diz o Senhor: nessa casa você não vai parar. Esse ano o Espírito Santo está dizendo: deixa na minha mão, é eu que vou tomar conta, é eu que vou trabalhar nesse negócio. Ele está dizendo: tira a mão daí, Satanás, tira a conversa fiada daí, fofoqueiro. Essa figueira tem dono. Oh, levanta a mão para adorar aqui. Você não vai parar, você não vai parar. Sim. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Eu entendo ele, meu pai. Fazem 3 anos que aquela figueira não dá fruto. Só que acontece que o vinhateiro está dizendo: agora ela é minha. Quem toma conta dela sou eu. O vinhateiro está dizendo: agora quem vai investir nela sou eu. Oh, sinta a presença de Jesus aqui nessa casa. Você não vai parar. Não, você não vai desistir. Não chegou o fim para a tua jornada. O Espírito Santo está dizendo: deixa essa casa comigo, deixa seu ministério comigo, é eu que vou tomar conta de tudo agora. Mas sabe por que estou mandando cortar? Porque aquele dono da figueira, mãezinha, ele vem uma vez por... Não, vocês não estão aqui nessa casa. Ele vem uma vez por... Não, para de graça, finge que você está aí. Ele vem uma vez... Mas o vinhateiro tá todo dia, meu pai. Ah, se também não dá. Eu tô dizendo que quem tá te mandando cortar só te conhece aqui aos domingos. Quem tá mandando tirar você só vê você na Santa Ceia. Só que o vinhateiro, que é o Espírito Santo, tá dizendo: eu conheço ele todos os dias. Eu conheço ela do secreto. Eu conheço ele do secreto. Ninguém põe a mão nela, ninguém toca nele. Eu conheço ele todos os dias. De pé para nós ouvir a nossa amiga. De pés, de pés. Olhe para mim a última revelação do texto. É uma figueira. É uma. De novo, é uma. Gente, oh meu pai, ela está num ambiente que não é dela. Ela está num lugar que tem amarras. Ela está num lugar difícil. Mas aqui não está dizendo, Val, que é uma multa, meu amigo. Não está dizendo que é uma semente. É uma. Isso quer dizer que ela cresceu. Assim também não dá, gente. Isso quer dizer que ela conseguiu mesmo num ambiente que não era dela se desenvolver, crescer. Ei, ninguém conhece teu passado. Ninguém sabe do teu tratamento na tua infância. Olham para você e não conhecem a tua história. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: você não é uma multa que alguém pisou e acabou com a história. Você conseguiu vencer aonde ninguém jamais poderia vencer. Você cresceu num ambiente que ninguém aqui sabe. Você já é um sobrevivente.
sabe o que Deus está dizendo nessa casa? Se não te matou em 2024, não te mata mais. Eita, gente, olha isso aqui. Camanossi emaia rebracatarabatora catária. Vai descer o renovo aqui agora. Jesus vai tomar alguém na marcha. Proébia, Cadácio Ramaia. Posso dizer uma coisa? Aonde que ela estava plantada? Aonde que ela estava plantada? Vinha. Aonde que ela estava plantada? Em uma vinha. Aonde que ela estava plantada? Em uma vinha. E aí, sabe o que acontece? Ela era o quê? Ela era o quê? Uma figueira. 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 E quando ela foi plantada, alguém não aceitou que ela foi plantada lá. Não aceitou. Mas a palavra de Deus vai dizer: minha é a terra e a sua plenitude. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, alguém pode não ter te aceitado, ter te rejeitado, mas vai ter que ver o quê? O teu crescimento. Porque vinha cresce no máximo a 1 metro, a 1,5 metro, mas figueira, ela cresce de 3 a 10 metros. Vai crescer, vai crescer. Pega na mão desse crente aí, levanta até o terceiro andar. Meu Deus, que presença é essa? Acabou de descer o comando aqui agora. Se prepare, porque haverá curas divinas aqui agora. Vai vomitar esse câncer aí agora. Meu Deus, já pegou alguém lá? Vai pegar aqui. Vai pegar aí. Quem é da marcha entra nesse comando. Quem é do mistério vem. Ninguém vai parar você. Você vai além. Pega, 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 pega. Recebe esse renovo. Olha esse idioma que desce. Entra nessa marcha, varoa. Corta esse laço agora. Vem, 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 vem. Olha o suicídio caindo por terra agora. Pega, 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 pega. Recebe poder, recebe batismo, recebe renovo. Agora, 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 agora. Sacode aqui, Jesus. Sacode aqui, Jesus. Sacode. Pega, 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 pega. Berebata catoriata. Berebiopa. Precatarácia. Emeiorabaia. Emeiorabaia. Recebe, recebe. Quero ver você segurar aí, Vaz. Quero ver você aguentar aí, varoa. Olha o Espírito Santo te tomando agora. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar lá atrás. Pega porque é de Deus. Pega porque é de Deus. Olha a graça que vem sobre você. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. 2025 é o ano de crescer. 2025 você vai surpreender a muitos. Você vai confundir a muitos. Pega, 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 pega dessa graça. Pega dessa graça.